Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. A palavra que dá vida, que exorta, que orienta. A palavra hoje é uma palavra de exortação, uma palavra de despertamento. Cabe a partir de mim ouvir, ficar bem atenta aos ensinamentos do Senhor e aos exemplos do que aconteceu com homens na Bíblia que não vigiaram. Isso é uma orientação, um despertamento para mim e você ficar atento. Porque a Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo porque ele é o pai da mentira. Tudo que não presta é profissionalismo dele, vem dele, é da profissão dele. Então vamos guardar a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em outra época, o que a gente fazia que não agradava o Senhor, agora a gente sabe o que é certo e o que é errado. Temos que vigiar. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O título hoje é algo muito forte. Cuidado, sua mente está cauterizada para as coisas do Senhor. Às vezes nossa mente está cauterizada para as coisas do Senhor, para obedecer ao Senhor, para estar como o Senhor quer, por conta de outras pessoas. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu e você tem que ver quem é homem de Deus e quem não é. Se o conselho vem de Deus, se as atitudes dessa pessoa vêm de Deus, é necessário vigiar. Que eu e você deixem a mente aberta para que o Senhor nos oriente. Porque se a gente não ficar atento, o inimigo vem e cauteriza para as coisas do mal. Amém? Juízes 16, vamos falar de Sansão. Sansão é traído por Dalila, né? Sansão tinha tudo para ser um homem abençoado de Deus. Deus andava com Sansão. Deus fazia coisas tremendas na vida de Sansão. Sansão fez coisas extraordinárias, porque o Espírito de Deus era com ele. Mas quando ele não quando ele não vigiou, quando ele preferiu dar lugar, dar vazão à carne, grande foi sua queda. Vamos aprender com os erros de Sansão? Porque o título é: cuidado, sua mente está cauterizada para as coisas do Senhor. Sansão, o Espírito de Deus andava com ele, mas de repente ele cauterizou sua mente para as coisas de Deus. Veja como ele terminou. Foi Sansão a Gaze e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Quer dizer, transou com ela. Uma prostituta. Quando se anda por esses caminhos, a mente começa a ficar cauterizada. Quando se anda por esses caminhos, é caminho de morte espiritual. E uma mulher que age assim, ela não tem o melhor para mim nem para você. Ou um homem que age assim, a profissão deles é essa. E pode levar qualquer servo de Deus ao abismo ou serva. Foi dito às gazitas: Sansão entrou aqui, cercaram e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperarei, então o mataremos. Ali foi botado espias para observar Sansão, porque as pessoas, os filisteus, tinham sede na vida de Sansão, porque Sansão era um homem de Deus. Às vezes você está em lugares que você acha que está sendo esperto e tem pessoas te observando, tem espias te olhando, porque não tem ninguém esperto. O inimigo, ele dá com a mão e tira com a outra. O inimigo engana e depois ele mesmo joga no lamaçal do pecado. Porque o filho pródigo perdeu tudo com as prostitutas, com as meretrizes, como diz a Bíblia. Mas no final ele queria comer comida de porcos e não dava a ele. Por quê? Porque é assim que as más conversações corrompem os bons costumes. É assim que começa para destruir um servo e uma serva de Deus. Ali tinha espias, porque sabia que aquele lugar não era de Sansão. Sansão era nazireu. O Espírito de Deus andava com Sansão. O que foi que Sansão foi buscar?
num prostíbulo. Olha que coisa séria. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-a sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cume do monte, que está defronte de Hebrom. A gente vê que aqui Sansão estava um homem vaidoso, exibido. Ele saiu à meia-noite, quebrou as portas, né? As fechaduras, e foi embora para Hebrom. Com vaidade, porque o Espírito de Deus era com ele. Mas o próprio Deus é simples. O Pai, o Filho e o Espírito Santo andam com santidade com espírito e com calma. A espiritualidade deles são tremenda, mas o Senhor não apoia a exibição. Sansão esqueceu que era um homem de Deus e começou a se exibir. Além de estar no lugar errado, começou a se exibir. Tudo que o inimigo queria. Vamos tapar nossas brechas. Porque nós conhecemos a palavra, mas se para um lugar que o Espírito de Deus não habita ali, o inimigo começa a trabalhar. E trabalha muito forte. Daqui a pouco está uma pessoa com a mente cauterizada. Ele estava muito exibido. Ele quebrou as fechaduras e foi embora. Nós temos que ter cautela, temos que ter discernimento para não cair nas armadilhas de Satanás. Depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Seroque, cujo nome era Dalila. Quer dizer, se apaixonou, né? Ficou encantado por uma mulher dessa. Como é perigoso a carne. A Bíblia diz que Jesus disse a Nicodemos que a carne só presta para o fogo. O Espírito é que vivifica. Cuidado com sua carne. Mate ela com oração, com louvor, com jejum, com leitura da palavra. Porque ela pode te levar para caminhos que é morte. Morte espiritual, morte de dignidade, morte em todas as áreas. Porque ali onde Sansão estava indo tinha espias. Tinha pessoas a observando para destruir. Não existe esperto no mundo, existem pessoas tolas. Às vezes você está se achando muito esperto e tem pessoas que você nem imagina, vendo o que você está fazendo e comentando da sua pessoa. Tenha cuidado enquanto é tempo. Não deixe sua mente ficar cauterizada pelo adversário. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuadiu e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Eles orientaram Dalila a persuadir Sansão, a fazer com que ele se apaixonasse por ela. E depois eles iam ganhar dinheiro. Ela ia ganhar dinheiro deles. Tem pessoas que estão tentando a cada dia puxar mais de você. Tem pessoas que cada dia estão comandando você. Está administrando você. Sua mente está cauterizada. Muitas vezes quem está de fora, que conhece você, está vendo tudo. Você está sendo administrado pelo Dalila. E acha que é esperto. Cuidado, porque o final vai ser caminho de mortes. Porque uma mulher ou um homem que vive no procedimento desse, ele não tem conselhos bons. A palavra hoje na igreja foi sobre discernir. A pessoa que anda com mal só cai em armadilha. A Bíblia diz que quem faz suas covas nela cai. É muito perigoso. E uma pessoa que vive nessas situações, ela não tem amigos. Ela não é apaixonada por ninguém. Ela é apaixonada pelos seus interesses pessoais. Ela é apaixonada por ela mesma. Ela é apaixonada pelo o que convém. E Dalila ali estava sendo persuadido pelos aqueles homens para destruir Sansão. Tem pessoas que querem te destruir. Às vezes a pessoa se acha tão esperto, mas não sabe que está caindo numa armadilha. Porque está deixando a carne sobressair. Já não manda mais nela. Já tem que estar indo no banco tirar dinheiro para pagar as suas emoções, para pagar os seus desejos carnais, para pagar a sua depravação, para que esse dinheiro venha pagar aos seus depravos.
a sua obsessão pelo pecado, a sua pornografia. E quem está te vendendo este produto está conhecendo cada dia mais as suas fraquezas. Cuidado, porque você está na mão do inimigo. O Senhor se entristece. Você vai ver o que aconteceu com Sansão. E não é diferente de comigo e com você, se não vigiar e cair no abismo. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peste em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poder afligir? Ali, Dalila já começou a conversar com Sansão, porque a oferta já foi dita a ela. Tem pessoas que só quer o que é seu. E tá te vendendo, tá se vendendo a ti, entre aspas. Porque quando conseguir o que quer, já vai partir para outra situação. Tenha cuidado. Dalila começou ali sutilmente, mas a palavra dela, a conversa dela era meio forte. Se ele ainda estivesse com Deus, ele ia entender. Mas a mente dele estava cauterizada para o pecado. Que ela disse, dá grande força, e com que poderia ser amarrado para te poder afligir? Veja que ali ela já fez perguntas que para um bom entendedor poucas palavras bastam. Ela queria saber como era que ele poderia ser afligido. Mas com certeza ele confiou nele, na sua vaidade, e achando que o Senhor tem compromisso com quem está no pecado. O Senhor não tem. O Senhor ama o pecador, mas aborrece o pecado. E o preço do pecado é a morte. Pode ser morte espiritual, antes da física, que é terrível. Disse-lhe Sansão, se me amarrassem com 7 vergas de vermes fresco, que ainda não estivesse seco, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Sansão ali começou a brincar com Dalila. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vermes frescos, que ainda não estava seco, e ela amarrou com eles. Tudo que Dalila perguntou, ele disse. E Dalila amarrou. Quer dizer, a primeira situação era para que Sansão entendesse que estava seguindo para o abismo. Mas às vezes as coisas estão tão clara, mas a pessoa está cega. Aí está orando, pedindo. Não, o que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. E o espia estava com ele na câmara interior. Está vendo que tem um espia? Então ela lhe disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, e como se quebra o fio da estopa, ao cheiro do fogo, assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara agora com que poderia ser amarrado. A segunda vez, Dalila tentando conseguir dele. E ele disse, se me amarrares fortemente com cordas novas, que ainda não houvesse sido usado, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e o espia estava na recâmara interior. Então os quebrou de seus braços como a um fio. Já pensou? A segunda vez. E Dalila ali, ao redor de Sansão, porque ela sabia que aos pouquinhos ele ia conseguir o que ela queria. Porque quando uma pessoa maligna está com outra, que tem pecados, sabe, porque essa pessoa se perde, começa a falar da sua família, começa a dar comidas, coisas santas que Deus deu a ele ou a ela, dá aos porcos. E o Senhor está vendo. A Bíblia diz que o Senhor tem olhos como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. Tenha cuidado com o que você está fazendo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele vê tudo, sabe tudo, está em todo lugar. E disse Dalila a Sansão, até agora zombaste de mim, me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse, se teceres 7 tranças de cabelos da minha cabeça e com o liço da teia. E ela os fixou com as estacas. E disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das trancas tecidas juntamente com o liço da teia. E Dalila lutando.
Aos pouquinhos, Dalila sabia que ia chegar lá. Então ela lhe disse, como dirás tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Dalila ali estava dizendo, olha, se você me ama, você conta a verdade. Ela estava encercando, enredando Sansão. Tenha cuidado, porque alguém está fazendo isso com você. Você já viu que essa pessoa te explora, que essa pessoa cada dia cobra mais, essa pessoa manda em você. Você está uma pessoa totalmente ridicularizada diante dela. Era assim que Sansão estava com Dalila. Sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Veja que ela não parava. Salmo 42 diz que um abismo chama outro abismo. E descobrindo todo o seu coração, disse, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. E se viesse a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobria todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, sube esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram até com ela, trazendo com eles o dinheiro. Tenha cuidado. Judas recebeu dinheiro. E para que foi esse dinheiro? Acabou se enforcando. Porque ninguém que pratica o mal, que está na carne, tem um sucesso e tem um futuro bom. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo e a sua cabeça. Começou a afligir e retirou-se dele a sua força. Ele traiu o Senhor. A Bíblia diz que ele estava dormindo entre os seus joelhos. Sedução. É fazer o que ele queria. É dar alimento à carne dele para poder destruí-lo. E disse ela aos filisteus, vem sobre ti, Sansão. Despertou ele do seu sono e se disse, sairei ainda esta vez como dantas e me sacudirei. Porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Ele ali achou que ia sair mais uma vez, mas ele tinha entregue o de bom de Deus ao pecador, ao maligno. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Cuidado, porque o Senhor te tirou do lamaçal do pecado para você ser um príncipe de Deus. E você está pegando e fazendo tudo que o Senhor abomina. Então os filisteus pegaram nele, veja o que fizeram, e arrancaram-lhe os olhos e fizeram descer a gaze, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. Primeira coisa, arrancar os seus olhos. Perdeu a visão física e espiritual do que tinha de melhor na sua vida. O Senhor se afastou dele. E quando o Senhor se afasta, o abismo chega e o inimigo faz ciranda. E foi o que Dalila fez. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. É até aqui. Amanhã eu vou continuar essa história de Sansão, para você ver o final, que poderia ser tão bom e foi ruim. O Senhor estava com Sansão, até Sansão estar com ele, mas Sansão trocou a santidade de Deus pela carne, pela prostituição, pelo vício, pelo pecado. Deus não habita onde está o pecado. Lembre-se que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. O Senhor está com olhos como chamas de fogo, diante dos bons e dos maus. O Senhor disse a Moisés e foi com o povo dele, eu não tenho um pecador, eu não tenho um culpado por inocente. Tenha cuidado com as suas práticas, porque isso vai lhe custar muito caro. Dalila colocou Sansão entre os seus joelhos e ali o destruiu. Eu fui procurar a definição de cauterizado, uma mente cauterizada, o mesmo que congelar, paralisar a mente ao ponto de não permitir que a pessoa tenha raciocínio próprio. Está como que drogada ou drogado, não congele, não consegue pensar corretamente.
Isso é uma pessoa da mente cauterizada. Deixe sua mente livre, porque Jesus quer você livre, fazendo a vontade de Deus e tendo uma alma santa para a glória de Deus. E para terminar, 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Prostituição é terrível aos olhos do Senhor. Em nome de Jesus, cuidado. Cuidado, sua mente está cauterizada para as coisas do Senhor. Veja que fica uma pessoa à mercê do pecado. Fica nas mãos das Dalila da vida. E o preço é muito alto. Amém? Amanhã continuaremos ao final da história de Sansão. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.